Eu não tava com nenhuma vontade de fazer esse vídeo, mas sinceramente eu não vejo alternativa. Recentemente eu recebi a notícia que o projeto inconstitucional, o projeto nojento de lei que estava tramitando na Câmara, que tentava criminalizar o casamento civil, ninguém nunca falou de casamento religioso, o casamento civil homoafetivo, foi aprovado. Desculpa a qualidade do vídeo, tá, gente? É que a minha a minha película de vidro ela fica muito rente à câmera e por isso sempre acumula sujeira, é uma chatice, mas enfim. Recentemente foi aprovado o projeto de lei inconstitucional e nojento na Câmara, onde o casamento civil homoafetivo busca ser proibido. Eu achava que a gente votava para votar, tipo, para eleger parlamentares e não fiscais do ânus alheio, sinceramente falando. Mas enfim, já está mais do que nítido e mais do que provado por esse circo, por esse show de horrores, por esse show de fanatismo que direito não se conquista com flores. Direito não se conquista com flores. A gente vai ter que parar esse país se isso passar. Foi aprovado pela Comissão de Família e nem lembro o resto das coisas lá. Mas ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos e outras comissões lá que provavelmente não vai passar. Mas se esse projeto de lei passar e for aprovado, a gente tem que parar esse país. Gente, não é possível. A gente tem que se manifestar. A gente tem que ir pra rua. Eu já tô fazendo a minha oficialização aqui. Se esse projeto for aprovado e virar um projeto de lei oficializado que tire direitos de pessoas, eu vou para Brasília, eu vou me manifestar, eu vou ser contra essa patifaria. Eu não vou assumir isso de jeito nenhum, tá bom? Eu vou me organizar, eu vou lutar contra essa patifaria, porque não é possível. Eles se dizem que não são nazistas, mas eles estão repetindo os mesmos passos do nazista. Já estudaram leis de Nuremberg? As leis que começaram com a tirada dos direitos civis básicos dos judeus, dos ciganos, dos comunistas, das pessoas com deficiências físicas e mentais, pessoas LGBTQIAP+, que também foram perseguidas pelo nazismo, muita gente não sabe. Inclusive, deixo de recomendação a leitura do livro Marcados pelo Triângulo Rosa. Começou com simples tirada de direitos. Começou com basicamente vamos tirar os seus direitos, vamos tirar os seus direitos básicos de cidadania, direitos de casamento com alemães e tudo mais. E começou com a tirada gradual da cidadania até que eles fossem escravizados e exterminados. Não duvido que esses parlamentares nojentos, esses parlamentares bolsonarentos e esse pastor podrico, né? Esse pastor nojento que, sinceramente, me dá muita vontade. Eu não posso nem falar o que me dá vontade porque eu não quero ser preso. Mas vocês devem estar sabendo o que eu tô sentindo sobre esse infeliz, né? Mas enfim. Eu, sinceramente, não acredito que esse projeto de lei vai realmente vingar e vai conseguir tirar direitos das pessoas. Mas se ele for, eu vou me manifestar. Eu vou pra rua. Não digo nem que eu vou pra Brasília necessariamente, porque provavelmente eu não vou ter condição financeira pra isso. Mas eu vou juntar dinheiro, eu vou tentar conseguir uma passagem, uma estadia, e eu vou pra Brasília se for esse o caso. Porque eu não vou admitir isso. A gente vai ter que ir pra rua, a gente vai ter que lutar pelos nossos direitos básicos, porque nenhum direito é conquistado com flores. Nenhum direito é conquistado sem luta. Direitos são conquistados na base da força, na base de dizer não, eu não vou admitir que me desumanizem, porque eles estão repetindo os projetos das leis de Nuremberg. Hoje eles estão tirando direitos básicos. Daqui a pouco eles vão criminalizar essas existências. Daqui a pouco eles vão mandar para campos de concentração. Daqui a pouco vai acontecer tudo isso. Porque isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Na Hungria, ouça bem, na Hungria, não tô falando do Congo, não tô falando do Sudão, da Arábia Saudita, da Nigéria, do Irã, do Hamas, movimento terrorista lá na Palestina, que tá tendo toda essa questão de Israel e Palestina no momento, não tô falando de nenhum desses locais e desses grupos terroristas, extremistas, que é comum a gente ver essas notícias. Na Hungria, pleno território europeu, no Senado húngaro foi aprovada uma lei
aonde os cidadãos são instigados a denunciarem seus vizinhos que sejam casais LGBTs que detenham a custódia de uma criança, para que autoridades do governo húngaro vão até a casa desses casais e tirem essa criança da custódia deles à força. Lei essa que não só soa, como é extremamente semelhante ao complô que existia na Alemanha nazista, onde as pessoas denunciavam seus vizinhos judeus para serem roubados e desumanizados e exterminados, escravizados pelo Estado nazista. Isso não é piada, gente. Nós estamos vendo, nós estamos presenciando o ressurgimento do movimento político ideológico mais perigoso do século XX, o nazifascismo. E a gente não pode simplesmente ficar parado. A gente não pode ver isso e lidar com naturalidade. A gente não pode querer olhar para isso e achar que não vai passar, tudo mais. Eu realmente acredito que não passe no final, não vai ser aprovado. Mas se for aprovado, a gente tem que ir pra rua. A gente tem que parar esse país. A gente tem que exigir os nossos direitos e não ficar esperando que alguém faça, porque não se conquista direito com flores. Não se conquista direito só na base do fala, não se conquista direitos sem luta. A gente tem que parar esse país. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que se organizar, a gente tem que ir para frente do Congresso, do STF, do Planalto, de todas as casas de poder político, das prefeituras, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas dos nossos estados e exigir dessas autoridades públicas que nos tratem com a mínima humanidade. Porque esse pastor Eurico, ele é tão nojento, porque ele vem com aquela história de lei natural. Que lei natural? Que lei natural? Qual é a lei natural que você se atribui? Porque você pode ter uma gama tão gigante para se referir a tanta coisa. Ele vem falando que, os casais gays não podem ser incluídos no plano, no entendimento nacional de família, porque eles não garantem reprodução. Vamos proibir, então, pessoas inférteis e estéreis de se casarem? É isso? A pessoa chegou na velhice, tá na menopausa ou na andropausa, perdeu a fertilidade, vai ter que se divorciar? Vai ter que perder os direitos? É isso? Casais, mais de 100 mil famílias, ou 80 mil, nem lembro direito, que tem seu direito garantido na lei, vão perder? Tipo, casais que construíram todo um patrimônio na vida com a colaboração das duas pessoas. Se uma delas morrer, a outra não vai mais ter direito à pensão? A outra vai perder praticamente tudo que construiu na vida com aquela outra pessoa para um parente daquela outra pessoa que provavelmente não aceitava a orientação sexual dela, a afetividade dela, tratava ela com desdém, expulsou ela de casa? É isso? Não vai ter direito a visitar no hospital quando tá doente? Dividir plano de saúde? Previdência? Não vai ter direitos básicos? E a gente vai tolerar? A gente tem que se organizar. A gente tem que cobrar desses seres abjetos, que isso não é ser humano, não é. E eu me recuso a chamar esse Eurico de pastor, porque o único pastor que vale alguma coisa, que vale o chão que pisa na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, é o pastor Henrique Vieira. De resto é tudo reencarnação de Hitler, Mussolini, Plínio Salgado, que se Jesus Cristo voltasse pra Terra, vomitaria na cara deles, porque Jesus Cristo nunca pregou o ódio, nunca pregou a intolerância, e eu nem quero tecer aqui o assunto baseado em religião, porque senão vai, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se Jesus voltasse pra Terra hoje em dia, ele reagiria com esses pastores da mesma forma que reagiu com os mercadores da fé, expulsando eles do templo na base da paulada. Tenho certeza. Mas enfim, a gente não pode querer olhar para isso e só fazer post na internet ou querer lidar com isso com uma situação normal. Principalmente querer olhar para tipo publicações de pessoas que lidam com isso como se fosse uma coisa
certa, tirar direito dos outros. Tudo bem que até mesmo se você for tipo na internet notícias de pessoas que foram mortas espancadas, você vê pessoas comemorando, né? E aí você vê o perfil das pessoas é Bolsonaro 22. Você vê a frase de descrição da pessoa Deus, Pátria e Família. Que basicamente Deus, Pátria e Família significa basicamente intolerância, xenofobia e preconceito. Intolerância contra pessoas que não têm a mesma crença religiosa que eu, xenofobia contra pessoas que não têm a mesma nacionalidade que eu, preconceito contra pessoas que não têm o mesmo núcleo familiar que eu. É isso que significa essa frase Deus, Pátria e Família, que não representa em nada os conceitos verdadeiros disso. Mas enfim, a gente não pode tolerar essa patifaria. A gente tem que parar esse país. E eu tô falando, se esse projeto for... Obrigado, Moto. Se esse projeto for aprovado, eu acredito que não vá, mas se ele for aprovado e for realmente um projeto de lei que valha e cerceie direitos das pessoas, eu vou me organizar. Nem que eu tenha que vender todas as minhas roupas, mas eu vou pra Brasília e vou exigir satisfação. Eu vou pra tudo quanto é canto, porque eu não vou permitir que o meu país vire um evangelistão da vida. Não vou permitir que o meu país vire uma Alemanha da década de 30. Não vou permitir que o meu país siga os passos que está seguindo a Hungria, a Polônia, esses países reacionários, esses países nojentos do leste europeu. Não vou permitir. E esse que eu digo de nojento não tem nada a ver com a população do país, tá? A população do país é maravilhosa, todo mundo maravilhoso, sem xenofobia. É o governo dos países que é nojento. Mas eu não vou permitir. Não vou permitir. E eu recomendo que toda pessoa da comunidade e toda pessoa aliada também, que tem um mínimo de sentimento, assim, um mínimo de compaixão, faça o mesmo também. Porque eu me pergunto o que vai ser necessário para esses deputados nojentos, hipócritas, ridículos, terem um pingo de compaixão. Quantas crianças mais vão ter que ser expulsas de suas casas, mortas, espancadas pelos próprios pais? Ter que sair da escola por conta de um cenário de bullying, de violência tão grande? Não ter possibilidade no mercado de trabalho e ter que aderir à prostituição como única possibilidade de não morrer de fome? Quantas crianças não vão conseguir brincar normalmente no parquinho como outra criança, sem ter que se preocupar em tomar uma pedrada na cabeça? Quantas crianças vão ter que ter a sua infância perdida por já viverem desde cedo um cenário de violência, intolerância e preconceito? Porque por mais que essas pragas não assumam, nós, pessoas LGBTs, não nascemos com 18 anos, gente. Nós temos infância, temos adolescência, que acompanhou as nossas diferenças, que são parte da gente. Isso é comprovado cientificamente. Tem um estudo da Universidade de Washington que comparou um grupo expressivo de crianças cisgêneras com crianças trans e mostrou padrões de desenvolvimento psicossexual idênticos. Estudos de neuroanatomia, estudando as diferenças sexuais no cérebro de adolescentes trans, que mostram claramente que existe uma diferença no cérebro logo prematura. Estudos recentes que contrariam o mito da desistência, que provam que a destransição é rara. Eu vou deixar vários estudos aqui na descrição. Mas enfim, nós temos infância, nós não nascemos com 18 anos, nossas condições nos acompanham na infância, e não é um discurso moralista barato, disfarçado de preocupação com a infância, e eu digo disfarçado porque não é preocupação nenhuma com a infância, porque você não vê nenhum desses deputados bradando, chorando a morte da Karen Havat, uma menina trans de 13 anos de idade que foi assassinada e espancada no Ceará, sendo o mais juvenil caso de transfeminicídio da história do Brasil. Você não vê esses deputados nojentos bradando com tristeza pela morte daquele menino de 8 anos, André, alguma coisa, não lembro direito, que foi morto
acho que em 2015, se eu não me engano, espancado pelo próprio pai, porque esse menino apresentou trejeitos que o pai julgou femininos. Ele gostava de lavar a louça, queria deixar o cabelo crescer e gostava de dança do ventre. Que o pai olhou isso no menino e julgou que seriam uns indícios de que o filho seria gay e que, portanto, perdeu completamente o amor pelo filho e matou o filho espancado. Você não vê. Você não vê vários casos de meninas lésbicas que são espancadas pelos pais, espancadas por outros homens, sobre a acusação de que vai apanhar qual menininho. Você não vê aquele menino trans na Bahia, acho que de 14 anos, por aí, não lembro direito, 13 anos, que ele e a sua mãe foram atordoados com a casa, com os vidros quebrados a pedradas, porque um pastor da comunidade incitou os seus seguidores a atacarem pedras na casa do menino, unicamente porque a escola desse menino seguiu a lei de respeitar o nome social e a individualidade desse menino. Que é o básico, né, gente? É só a gente lembrar que a incidência de bullying e violência contra jovens trans na rede básica de educação é de em torno de 77%, segundo pesquisa da ONG Minha Criança Trans, né? E por conta disso, e também por conta da expulsão de casa, que é em média aos 13 anos de idade, a taxa de evasão escolar é de 82%. Então pensar na transformação do meio escolar para um meio mais seguro e acolhedor para essas infâncias é algo que tem que ser pensado. Mas o moralismo barato não deixa. Mas enfim, a gente tem que parar esse país. A gente tem que dar um basta. E eles vão falar, vocês querem destruir a família. Sim, queremos. É isso que você quer que a gente fale? Sim, queremos. Mas não, José, a gente não quer destruir a família, não é o objetivo da comunidade LGBT. Sim, eu sei, meu filho, mas tá adiantando a gente falar que não é? Tá adiantando a gente tecer todos os argumentos do mundo de que não é o nosso objetivo, que a gente só quer viver, existir? Não tá. Não tá. Então, da próxima vez que eles falarem que a gente quer destruir a família, vamos olhar na cara deles e falar, sim, é isso que a gente quer. A gente quer invadir a sua casa no meio da noite, matar você, matar sua esposa, e enfiar uma mamadeira de genitália masculina goela abaixo da sua criança. É isso que a gente quer. Feliz? Tá feliz? Enfim, desabafo. E não vamos deixar barato não, hein? Vamos se organizar. Tchau.